primeiro ano do ensino vocês o que significava a socialização. Falei sobre socialização primária, eu vou retomar em coisas de 30 segundos, 1 minuto, para a gente depois seguir falando da socialização secundária e de outros tipos de socialização. Quando a gente fala sobre socialização, a gente fala do ser humano de conviver em grupo, né? A gente usou a expressão que o ser humano não é uma ilha, na medida em que o ser humano não consegue viver sozinho. A gente precisa conviver com aqueles que estão à nossa volta. Tanto que eu passei o filme lá, Náufrago, e passei o protagonista do filme conversando com uma bola, e como ele fica muito sozinho, ele usa a bola como forma de comunicação. E fui falando que socialização, então, é a nossa forma de interagir com o mundo, com o outro, né? E todo ser humano precisa. A gente precisa saber diferenciar entre a pessoa que gosta de ficar sozinha e que vive sozinho. Ficar sozinho é uma coisa, viver totalmente sozinho, isolado, é uma coisa que o ser humano não consegue, ele tem a necessidade do convívio. Vai aprendendo a conviver, é um aprendizado, a convivência é um aprendizado, saber conviver, saber aceitar a diferença, saber aceitar o erro, saber aceitar o outro, é uma... Ninguém nasce sabendo, uma criança nasce com coisas completamente instintivas, completamente individualistas, ela pensa nela, ela pensa naquilo que ela deseja, e aí a primeira coisa vai ensinando ela a conviver, a entender a sociedade, a respeitar alguns princípios, a respeitar o espaço do outro, é a chamada socialização, que é a família, isso a gente já falou. Então, o conteúdo novo que eu começo com o segundo bimestre com vocês é a chamada socialização secundária. Os primeiros anos de vida da criança, primeiros 2, 3 anos, pelo menos 4, agora é obrigatório que até 4 anos, pelo menos com 4 anos, ela tem que sair de casa e entrar nas instituições escolares. Então, é uma cidade pequena, criança, no qual ela sempre foi ouvida e mandou na casa. Aquela criança que nunca soube ouvir não, ou aquela criança também que não teve regra nenhuma, que chega e a escola tem que ensinar, a escola é o impacto, né? Porque vamos pegar o exemplo então da criança que não sabe ouvir um não, ou da criança que acha que tudo é dela no momento dela, na hora que ela quiser. Em algumas situações é assim, a gente sabe. Quando chega na escola, ela vai ter que aprender, porque na hora de pegar o lanchinho tem fila, ela não vai ser na hora que ela quer. Primeiro que tem horário de comer o lanchinho, porque bate que tem que respeitar, quer falar, por exemplo, como está descrito na imagem, tem que levantar a mão e esperar. Tem gente que até hoje no ensino médio tem dificuldade de esperar, levanta a mão e sai falando, né? Mas é um aprendizado de você esperar seu momento, ouvir, tentar respeitar. Então, essa socialização que começa lá desde cedo, a gente vai ver depois quando eu falar do autor da sociologia, vai estar ligado com a punição, mas é uma socialização que a gente tem que aprender e a gente vai aprendendo ao longo da toda a nossa vida escolar. Ensino médio, por exemplo, vocês sabem respeitar as regras, vocês questionam, inclusive, quando devido. Acho que é um direito, inclusive. Porém, por vezes há uma dificuldade em levantar o braço, expressar uma opinião, ouvir uma opinião diferente, conviver com uma opinião diferente da sua. Estou falando opiniões legalmente aceitas, não é para conviver com pessoas que dizem coisas contrárias à lei, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um exercício que a gente vai fazendo, e esse exercício de socialização quem faz é a escola. Cabe ao professor, a coordenação, a direção, o papel dessa socialização. Então, antes de ensinar matéria, conteúdo, aprender a ler, aprender a escrever, a escola ensina princípios, regras e normas da sociedade, tá? E essa socialização, como a escola vai muito longe, para alguns até o terceiro ano do ensino médio, para alguns para a faculdade, para alguns mais ainda, que aí vai fazer mestrado, doutorado, assim, essa socialização ela persiste por um momento grande.
Mas diante dela, outras vão surgindo de forma concomitante. Continua existindo a familiar, passa a existir a secundária e passam a existir outras socializações diante desse contexto. Então, para quem frequenta uma igreja, a igreja é uma forma de se socializar, você vai passando a conviver com pessoas diferentes, existem regras e princípios, inclusive formas de comportamento, a gente vai falar um pouquinho para frente. O mercado de trabalho é importante também. Vou deixar até por último, falar um pouquinho da roda de amigos. Roda de amigos, depois que você cresce, que você passa a conviver, também é uma forma importante de socializar. Por vezes você se transforma, você consegue pensar um pouco diferente, olhar diferente, respeitar o outro. Algumas pessoas que passam na nossa vida são marcantes nesse processo de socialização. E o mercado de trabalho, que é um que poucos já entraram, mas vão entrar mais para frente, também é bastante marcante. Aqui, eu costumo dizer que é o ponto final para a pessoa enxergar realmente a socialização. Alguns têm muita dificuldade na socialização primária e continuam tendo muita dificuldade na socialização secundária. Você tem alunos muito problemáticos que a escola chama para resolver e você percebe que não vai resolver porque ele não tem nenhum princípio de socialização, ele não sabe respeitar regras. Agora, o mercado de trabalho não te dá chances. A família te dá chances, a escola te dá várias chances, até legalmente, por lei, né, o direito de estudo. O mercado de trabalho não. No mercado de trabalho você vai ter que respeitar os princípios, porque se você não respeitar, tem um monte de gente na fila desempregada tentando pegar o seu lugar. Então, o mercado de trabalho é um lugar bastante importante para a pessoa amadurecer, entender as regras. Quando fala entender as regras, ninguém está falando em baixar a cabeça e obedecer tudo. Você pode questionar, discutir, tentar mudar alguma coisa no serviço. Você está falando de ser profissional, de cumprir a obrigação e de respeitar os princípios que regem as instituições, né? Esse que é o ponto fundamental. Então, basicamente, esse primeiro contexto aí do segundo bimestre, nessa primeira semana, sobre socialização secundária e outras formas de socialização. Espero que vocês tenham gostado. Durante o bimestre, eu farei outras aulas falando de representação social e falando de um primeiro autor da sociologia, ok? Um abraço a todos e a todas. Até a próxima.